A gente segue falando de transporte público, dessa vez com uma notícia triste, como se a alta de passagem não fosse uma notícia triste, né? Importunação sexual é a pauta agora, porque um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Municipal de BH, suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 20 anos em uma estação de transferência do MOVE no centro de BH. Pasmem, senhores, esse foi o 4º caso de importunação sexual na Grande BH, somente nessa semana. É o 3º caso no transporte público. Estão vivendo uma epidemia? Meu Deus! Para falar dos recentes casos e da atuação da Guarda Municipal no combate à importunação sexual, Rock News recebe agora a Aline Oliveira, que é coordenadora da Patrulha de Proteção da Mulher da Guarda Civil de BH. Bem-vinda mais uma vez ao Rock News, Aline. Boa tarde, muito obrigado pela receptividade. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Aline, vamos começar falando desse caso de hoje. Como que se deu a ocorrência? Você consegue detalhar para a gente, explicar? O botão do pânico foi usado? De segunda-feira, né? De segunda, perdão. Isso. Na segunda-feira, sim, o botão foi utilizado. Como você já mesmo citou aí, né? Um homem de 62 anos, ele importunou uma mulher. Para a gente já são 25 casos de importunação sexual registrados, né, em que pese são 7 acionamentos do botão do assédio, a guarda já registrou 25 ocorrências de importunação sexual em diversos espaços, e isso inclui também o transporte público da capital. Aline, boa tarde, João Henrique do Vale falando. Aline, a gente tem esses casos em que a gente tem esse acionamento da Guarda Municipal, mas para vocês há ainda muitos outros casos em que a gente não tem uma denúncia por parte das vítimas? Sem dúvida, aos moldes de outros crimes, né, envolvendo mulheres e meninas, os números são bastante subnotificados, e o que nós enxergamos assim com esses números, né, os últimos casos, inclusive ontem nós tivemos um que não houve acionamento do botão do assédio, mas aconteceu relacionado ao transporte público, que foi numa cabine do MOVE. O que nós percebemos com esse crescente número de registros, não é que está acontecendo mais importunação sexual, mas sim essas campanhas educativas que vêm sendo feitas ao longo dos anos e intensificada especialmente no último mês, a partir da criação do grupamento de proteção à mulher Guardiã Maria da Penha da Guarda Municipal, isso incentiva e encoraja as mulheres a efetivarem a denúncia. Então, se os números ainda estão muito aquém do que realmente acontece na cidade, infelizmente a subnotificação ainda prevalece pelo medo, a vergonha da exposição, o sentimento de culpa da vítima, às vezes de achar que um comportamento dela ou uma roupa que ela está utilizando que fez com que ela fosse vítima, né? Então, os números ainda não retratam a realidade, mas a nossa expectativa é que com o passar do tempo, e principalmente intensificando essas campanhas, levando ao conhecimento das pessoas para que elas saibam o que de fato, né, pode ser crime, os números vão ficar mais próximos do que realmente acontece na cidade, no dia a dia, especialmente no transporte público. Aline, prazer falar com você, que é Carol. Você falando justamente sobre essa questão, às vezes, da dificuldade da denúncia por parte da vítima, né? Tem ali o medo da exposição, o sentimento de culpa, como você falou. São vários fatores aqui que a gente sabe que eles existem e acontecem até por uma questão cultural. Quando a gente está nessa situação, por exemplo, né, a gente falando dos coletivos, que estão sempre ali muito cheios, muito lotados, mas que outros passageiros também, às vezes, percebem essa movimentação estranha, percebem que algo errado está acontecendo. Essas pessoas também podem fazer essa denúncia, né? Podem acionar, por exemplo, o condutor do coletivo para que esse botão do pânico seja acionado. Como é que fica essa questão? Assim, a vítima mesmo não disse nada, mas outra pessoa está visualizando e está vendo que está acontecendo algo ali dentro daquele ônibus. Sem dúvida, acho que todos nós somos corresponsáveis, né, uns pelos outros, e é muito importante que caso, né, alguém presencie uma mulher sendo assediada dentro do transporte público, ela possa acionar o motorista, como já aconteceu em alguns casos que nós atendemos, assim como também outros tantos, né, em que o motorista teve essa percepção de ver uma movimentação diferenciada, ou observar um comportamento e acionar esse dispositivo. Mas ele não é a única ferramenta, né, de acesso à Guarda Municipal de Belo Horizonte. Caso o transporte público esteja muito cheio, a gente sabe que o coletivo anda quase sempre acima da sua capacidade, embora a maioria dos registros
que nós temos, eles estão fora dessa zona conturbada dos horários de pico, acontecem muito pelo contrário no horário em que o ônibus está vazio, para nossa surpresa. Então, é até uma característica desse autor, que ele quer passar despercebido, o que não quer dizer que não aconteça quando o ônibus está cheio, né? Mas é importante que, se uma pessoa visualizar, ela possa solicitar aí a ajuda do motorista. Mas, caso não seja possível, pode nos acionar também através do 153, que é o telefone que fala direto com a Central da Guarda, que funciona 24 horas por dia e que está à disposição de toda a sociedade para dar esse atendimento humanizado e encaminhar esses autores até a autoridade policial. Aline, vamos falar um pouco desse novo grupamento de proteção à mulher, o Guardiã da Lei Maria da Penha, né? Como é que funciona esse grupamento? Como é que vocês agem na cidade aqui em Belo Horizonte? Então, é um grupamento novo, né? Foi criado em março desse ano. Então, nós temos quase um mês aí de funcionamento, mas já conseguimos trazer bons resultados. É uma parceria junto com o Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Civil também do Estado de Minas Gerais, que proporcionou, né, que nós pudéssemos colocar em prática esse projeto que já era um desejo da Guarda Municipal de Belo Horizonte há muito tempo. E para além das campanhas educativas, né, que foram intensificadas com esse grupamento, nós fazemos visita a estabelecimentos comerciais, especialmente os bares, a região dos bares, que é um local onde, infelizmente, os crimes sexuais ainda persistem em acontecer, mas especificamente voltado para a violência doméstica, nós trabalhamos em conjunto e em parceria com o Bem-vinda, que é um serviço de acolhimento do município de Belo Horizonte, que é uma porta de entrada para essas mulheres em situação de violência que ainda não se sentem seguras para efetivar a denúncia, mas trabalhamos também apoiando os serviços, né, da Casa da Mulher Mineira, que é uma porta de entrada da Polícia Civil, e a própria delegacia especializada de atendimento à mulher. Para além disso, é um atendimento humanizado, então todas as ocorrências envolvendo mulheres em situação de violência que chegam para a Guarda Municipal de Belo Horizonte, ela é atendida por essa equipe de dedicação exclusiva, que é uma equipe que foi preparada para esse atendimento humanizado, para evitar a revitimização dessas vítimas e para dar um atendimento para que elas se sintam seguras e acolhidas para dizer sobre a sua violência, até que a gente consiga efetivar junto às autoridades policiais, que é a expectativa que, infelizmente, algumas mulheres ainda não dão conta de realizar isso, pelo o tempo que elas estão envolvidas ali naquela situação de violência, né, naquele ciclo. Então, algumas ainda não se enxergam como vítimas de violência e outras, ainda que enxergam, ainda não têm condições de efetivar essa denúncia por dependência financeira, mas muito mais além por dependência afetiva de seus algozes. A Guarda Civil Municipal Aline Oliveira batendo um papo com a gente, ela que é coordenadora do grupamento Guardiã Maria da Penha, gente. O grupo, a Patrulha de Proteção à Mulher aí da Guarda Civil foi lançado no mês de março. E concordo com você, viu, Aline? Você falou no começo, é sinal de que está funcionando sim. A gente tem mais casos, porque a gente tem mais denúncias e, infelizmente, são muitos mais casos ocultos e que as mulheres que nos escutam se pronunciem e que os homens que nos escutam se posicionem. E parabenizar aqui em nome da Rede 98 esse belo trabalho que você e a Guarda Municipal fazem para incutir um pouquinho dessa ideia, desse pensamento de posicionamento por parte da população aí, para a gente tentar deixar no passado, no retrovisor, essas cenas tenebrosas de importunação sexual, não só no transporte público, mas em qualquer lugar. Microfones abertos, viu, Aline? Agradeço pela oportunidade mais uma vez, em nome do comandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, por esse espaço. Infelizmente, gostaríamos de estar aqui discutindo sobre outros assuntos, né, mas esse é tão importante, porque quanto mais a gente discute, quanto mais esse assunto ele é midiático, mais condições nós teremos de salvar mulheres em situação de violência e de fazer com que Belo Horizonte seja uma cidade igualitária para ambos os sexos. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Que pessoa, hein? Que mulher, meu filho. Nossa guardiã, Aline Oliveira, batendo um papo com a gente hoje, falando sobre importunação sexual, não só no transporte público, mas, infelizmente, em todo lugar aí. Belo Horizonte sofrendo muito com isso. Carol, diga.